Olá, amados. Olá, amadas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Tudo bem, amor? Tudo bem. Bem-vindos ao Momento de Paz. Muito bem-vindos. Hoje faremos uma nova lição de um curso em milagres. A lição de hoje é a lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Como sempre, vamos nos aquietar, fazendo uma respiração profunda. Pedimos ao Espírito Santo que está na nossa mente, tome conta. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é evidentemente a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês, nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Uau! Isso me lembra aquela frase: meu reino não é deste mundo. Exato. Esta já começa com a correção direta. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e tiveres em seu lugar o Verbo de Deus. Uau, que perfeito! É para isso. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, pode ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Sim, claro que dói. Dói muito. Dói. É por isso que pedir sempre a presença do Espírito Santo que nos apoie, que nos dê uma mão, a Cristo em nós, para passar por isso. Porque tudo que a gente fez, ou pensa que fez aqui no mundo é distorcido, e de alguma forma temos um apego pela nossa criação distorcida, e quando ela é desfeita de nós, dói. E assumir isso, que isso dói, e pedir ajuda para que até essa dor seja corrigida, é o caminho. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Isso é... Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Sim. Um pavor. Mas tu não serás deixado lá. É incrível porque nesse terror que é terror a algo que supostamente é uma ameaça,
E essa ameaça, esse terror, é a perfeita segurança, é a perfeita paz, então não estará sozinho. Sem dúvida não estaremos sozinhos. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre e especifica o desastre, portanto, ele não é real. Graças, Pai. Por mais que isso fique confuso ainda por enquanto, continua em frente. Confia. Confia na correção. A correção não é feita por nós, a correção é feita pelo Espírito Santo em nós. O que nós fazemos é apenas estar disponíveis, disponibilizar nossa mente que a correção seja feita. Apenas essa entrega. Porque estamos tão apegados a ver o caos, o desastre. Estamos tão acostumados a acreditar que isso é real, as guerras, as mortes. Acreditamos tanto nisso que as tornamos reais para nós. E se desfazer disso, saber que isso não é real, que Deus não criou isso, pedir essa correção na nossa mente, dói, de verdade. É por isso a confiança a isso é tudo. Dói porque isso tudo ainda tem significado para mim, mas assumir honestamente que isso ainda tem significado e que eu não quero mais é a entrega. Porque quem vai trazer o significado real não sou eu. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer. Muito bom. Ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não uses termos genéricos. Isso é importante. Por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer. Ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou não pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática, repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia. Fora dos períodos de prática, ser muito específico ao aplicá-la. Dize: Deus não criou o mundo sem significado. Ele não criou e especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real. Eu, no meu caso, vou utilizar uma situação de uma pessoa que eu acreditei ou ainda acredito que ela mentiu para mim. Então, Deus não criou um mundo sem significado. Ele
não criou esta situação em que alguém possa mentir para mim. E, portanto, isso não é real. Te entrego, te agradeço. É incrível como para mim ainda existe uma necessidade de que isso tenha sido real, porque isso me torna real, me dá um conflito e me dá uma necessidade de ter razão. Que idiotice, né? Sendo que somente quando eu entregar a ideia que tenho sobre essa situação é que eu posso ver o que é real sobre essa situação. Apenas o meu papel é entregar e disponibilizar. Isso não é real. Porque Deus não criou um mundo sem significado. É isso, amados. É isso. Namastê. Namastê.